Boa noite a todos. Hoje, dia 10 de novembro de 2021, 8 horas da noite. Estamos iniciando aqui a nossa reunião de Uruonco aqui do nosso grupo, né? E hoje temos o prazer de receber aqui a professora Daniela, que nos ajuda muito ali nas pesquisas, né? E a pedido aí do professor Fabrício aí também, professor Celso também, trouxe esse artigo que fala sobre o artigo do ERA, né, que é Enhanced Recovery After Urological Recovery, né? Eu acho que é muito importante, especialmente para as cirurgias de grande porte que a gente realiza lá. Diria que principalmente a cistectomia, né, que o professor Fabrício aí nos lidera. Eu acho que pode trazer informações aí para a gente poder manejar melhor os nossos pacientes. Dani, bem-vinda, bom revê-la, e a palavra é sua. Boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Hoje eu vou apresentar a pedido do professor Celso, tá? E eu quis começar essa apresentação. Por algum motivo eu não estou conseguindo. Vai no mouse, que aí ele vai melhor, passa a tela melhor. Eu quis começar essa apresentação mostrando, então, as primeiras coisas que a gente tem que olhar quando a gente vai ler um artigo, né? Principalmente onde que esse artigo foi publicado, quando ele foi publicado e quem que escreveu o artigo. Então, esse artigo, ele é da European Urology, de 2016. Em 2017, ele ganha acesso público no PubMed. Isso é importante porque aumenta aí o número de citações do artigo. E esses são os autores principais. Alguns grupos, dependendo do assunto que você esteja discutindo, alguns grupos já são conhecidos por publicarem muito. E você pode dar uma olhadinha, se você não conheceu o autor, quais são as outras publicações dele, quantas publicações ele tem. Geralmente, o autor é o principal. Esse autor aqui tem uns 350 artigos publicados no PubMed, então ele publica bastante. E o primeiro autor é o autor do artigo em si, né? E ele tem uns 35 artigos publicados no PubMed, então é um grupo que publica bastante, uma revista de peso, né? De peso internacional, então é um artigo, apesar de ser um pouco mais antigo, de alta relevância. E a gente pode ver isso também no PubMed, ele te mostra quais são os artigos que citam ele, esse que a gente está lendo, nas referências. E aí a gente vê que foram 58 citações, mas principalmente que ele vem sendo citado até hoje. Então, muitas dessas citações são agora, de 2021, falando de novo da relevância do artigo, apesar de ser um artigo lá de 2016, a gente já tem aí uns 5 anos da publicação original. Bom, então o que é o protocolo ERAS? Ele é um protocolo que visa você aprimorar o perioperatório, pré, intra e pós-operatório, para melhorar o desfecho desse paciente, e usa para isso a medicina baseada em evidência. Ele é um protocolo multidisciplinar e ele tem vários elementos aí nesses 3 momentos do paciente. A forma mais palpável, talvez, de você medir esse protocolo é pela redução do tempo de permanência, em que ele reduz em 50%, mais ou menos, o tempo de permanência dos pacientes, e pela redução da taxa de readmissão. Então, vocês vão ver que ele é um protocolo bastante prático no dia a dia dos cirurgiões. Apesar dele não falar especificamente da cirurgia, ele fala de medidas simples que vão melhorar muito o manejo desse paciente, né? Ele vai levar esse paciente mais cedo para casa e evitar que ele retorne. Ou seja, facilita bastante o trabalho de vocês. Principalmente quando a gente está falando de consultório e atendimento no particular. Bom, e qual foi a metodologia que esse artigo usou? Ele é um artigo de revisão sistemática que pegou todos os artigos da base do Medline até maio de 2015 e os últimos 5 anos para trás. Então, ele é um artigo de 2016, mas ele usa como base artigos até maio de 2015. Do Medline, que é a base americana do PubMed, a base que alimenta o PubMed. Normalmente, quando a gente fala de revisão sistemática, eu preciso ter pelo menos 3 fontes de artigo. Então, além do Medline, ele usa anais de congressos de eventos científicos
e guidelines que estejam em sites online, guidelines de sociedade, ele também faz uso dessas fontes aí para pegar artigos, tá? Aí ele pega todos os artigos e ele faz uma seleção, uma busca por termos: urologia, cirurgia urológica e cistectomia. Então, uma atenção aí, que quem lê ou quem vai ler, apesar dele falar no título sobre o ERAS, na urologia, nas cirurgias urológicas, a única cirurgia que ele especifica é a cistectomia. Então, a gente vai ver que ele vai falar mais da cistectomia, ele separa, evidencia mais, tá? Esses artigos são lidos, então, por 2 pesquisadores, selecionados através do título e do abstract. A maioria deles foi excluída, e aí, no final, 18 artigos foram selecionados. Além desses termos, outras coisas que foram usadas nessa seleção foi a língua inglesa, então só entraram artigos em inglês, português, francês, outras línguas excluídas. E ele fala no artigo que é um pouco difícil fazer essa seleção, porque o protocolo ERAS, muitas vezes, ele entra de uma forma informal, ele entra parcial, apenas com alguns elementos. Nem sempre os artigos vão usar ele inteiro. E aí, como eu falei, o protocolo se divide nesses 3 momentos: no pré-operatório, intraoperatório e no pós-operatório. E aí a gente vai ver cada item, vamos conversar rapidinho um pouquinho sobre cada item do protocolo. No pré-operatório, quais são os itens, né? Primeiramente, o esclarecimento pré-dimensional, ou seja, você conversar com o paciente, fazer ele entender o que vai acontecer com ele. Isso não só diminui efetivamente o tempo de internação, o tempo de permanência desse paciente, como diminui também aquelas interferências externas do amigo, do vizinho que comenta e que às vezes atrapalham o andamento, atrapalham a mente de vocês. E outro item interessante é essa otimização pré-operatória, porque isso às vezes a gente esquece um pouquinho. Não é só essa conversa inicial, mas é tentar fazer uma mudança de comportamento do paciente, uma mudança de estilo de vida mesmo, desde o momento que você sabe que você vai indicar a cirurgia até o momento que ele realmente entra no centro cirúrgico, porque se você consegue fazer com que ele faça uma atividade física, uma musculação por 1 mês antes da cirurgia, você já tem melhora da força muscular, melhora efetiva no pós-operatório. O tabagismo, com 1 mês, você consegue parar o tabagismo com 1 mês antes da cirurgia, você diminui complicação pulmonar, diminui taxa de pneumonia pós-operatória. Só que com 1 mês, quando é muito próximo da cirurgia, pode ter crise de abstinência e talvez você tenha que usar aqueles adesivos de nicotina. Então, o ideal seria que o paciente conseguisse aí cessar o tabagismo pelo menos 2 meses antes da cirurgia. Outro ponto bastante importante é a questão nutricional, e aí o protocolo fala de dois pontos em separado, que é a imunonutrição, seria uma nutrição baseada em glutamina, alguns óleos específicos, que teriam como objetivo você diminuir a resposta inflamatória, tá? Isso já é bem avaliado para cirurgias colônicas, na urologia a gente não tem tanta informação. E uma coisa que é sempre feita, que é o risco nutricional. Você avaliar o risco nutricional deveria ser sempre realizado. O protocolo de avaliação de risco nutricional que eles indicam no ERAS é esse screening nutricional, que é de 2002, e eu trouxe ele aqui, a gente não vai ficar falando ponto a ponto, mas eu trouxe só para vocês verem que ele é baseado no status nutricional do paciente e na gravidade da doença também. Então, dependendo da doença do paciente, mesmo que ele não esteja subnutrido naquele momento, ele vai precisar de um acompanhamento conjunto, ele vai precisar de uma terapia nutricional específica, tá? E um terceiro item aí que aumenta esse score é a idade. Se ele tiver mais que 70 anos, adiciona-se um score. Um score maior ou igual a 3, ele precisa de uma terapia nutricional específica. Um score menor do que 3, ele está ok, ele está eutrófico, porém, ele precisa ser reavaliado semanalmente dessa questão nutricional.
E mesmo com o score de um paciente normal, eutrófico, menor que 3, eles indicam que se a cirurgia for de grande porte, você tem que fazer uma terapia nutricional específica, fazer uma avaliação específica. Resumo disso daqui. Vai operar o paciente? Tem uma nutrição, um nutrólogo que trabalha junto com você e encaminha esse paciente, porque ele vai acabar precisando de uma avaliação mais específica. Bom, preparo intestinal. Esse ponto eu queria até perguntar para vocês como é que funciona um pouco isso na urologia na prática. Nas cirurgias colônicas, o artigo especifica mais as cirurgias colônicas, isso já está descartado, porque aumenta o distúrbio eletrolítico, aumenta índice paralítico, aumenta a desidratação, então eles já não fazem mais, e parece que isso acabou sendo extrapolado também para a urologia. Na nossa prática lá no UP, eu sei que tem um preparo básico na parte do HIFU. Para quem vai fazer HIFU, faz um clister ali, mas tirando isso, vocês chegam a fazer algum preparo intestinal? Oi, Dani, eu peguei essa época que a gente fazia, né, para cistectomia, fazia a lavagem intestinal mesmo, assim, né, com manitol e tudo mais. E também até para prostatectomia se fazia, né? Mas hoje a gente não tem feito mais, não, seguindo essa tendência aí, né? Exatamente, que é você extrapolar, né, da cirurgia colônica, que não funciona, o preparo. Jejum, então, a ideia hoje é você diminuir o máximo possível essa janela de jejum, então fica 6 horas para sólido e 2 horas para líquidos, tá? E ainda assim, dentro dessa janela de 6 horas, o que eles estão vendo, isso aí eu acho que é um pouco mais recente, é que um aporte de carboidrato, um aporte de líquido enriquecido com carboidrato poderia trazer alguns benefícios, principalmente no que diz respeito à manutenção da massa muscular e redução da recuperação pós-operatórias. De novo, isso é mais estudado em cirurgias coloretais. E aí, teve uma meta-análise que disse que isso funcionava bem para cirurgia abdominal aberta. E a meta-análise mostrou um resultado significativo. Eu trouxe aqui também qual foi essa meta-análise. Essa meta-análise, eu estou saindo um pouquinho do artigo, a gente entrou, ela estava nas referências desse artigo. Por que eu trouxe? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria mostrar a diferença de uma revisão sistemática, que é o artigo que a gente está lendo, tá? Que a gente está apresentando, e de uma meta-análise. A meta-análise, ela traz esse resultado aqui que vocês estão vendo, tá? É esse spot com a linha média e o resultado de cada estudo dentro da meta-análise e uma análise estatística global disso, tá? Quando a gente olha para esse estudo aqui, vários resultados não foram significativos, porque eles passam, todos esses resultados que passam pela linha central, que é a linha do zero, eles não são significativos porque a hipótese nula acontece. O único resultado mais significativo que ocorreu foi realmente nesse segundo item, com uma cirurgias abdominais abertas de grande porte, eletivos. E o desfecho que eles estão vendo aqui é a redução do tempo de permanência, tá? Então, isso aqui é o resultado de uma meta-análise, ele vai te dar um resultado estatístico com a representatividade de cada estudo que foi visto, diferente de uma revisão sistemática, que ele não tem a mesma preocupação estatística. A revisão sistemática sozinha, sem meta-análise, ela tem uma preocupação de te dar um resumo do que a literatura está falando sobre aquele assunto. Mas a questão estatística mesmo seria mais da meta-análise, tá? E esse artigo ele foi publicado na Clinical Nutrition. Bom, então aqui ele fala, de novo, de você colocar aporte de carboidrato no líquido para cirurgias abdominais de grande porte abertas, não necessariamente só cirurgia urológica. A gente não sabe qual foi
a participação das cirurgias urológicas dentro dessas cirurgias abdominais. Bom, outra parte que é citada, outro tópico que é citado e que eu achei bastante interessante é o Alvimopam, que é um antagonista dos receptores opioides, receptores Mi periféricos de opioide. E ele, quando é feito logo antes da cirurgia e na primeira semana de pós-operatório, ele reduziria o tempo de permanência, levaria o retorno precoce respiratória, da função intestinal e reduziria complicações. Isso, de novo, cistectomia total, radical e cirurgias abdominais. Isso aqui eu achei especificamente interessante para a gente, porque a gente tem agora uma linha de estudos com cistectomia radical, então, e especificamente uma parceria com o pessoal da anestesia. Então, é um ponto para a gente prestar atenção aí em estudos futuros. Uso de medicações pré-anestésicas, preferir benzodiazepínicos de curta duração. Isso aqui vale só uma observação, né? Medicações pré-anestésicas, mas às vezes você interna aquele paciente que vai dizer o seguinte: eu preciso de umas gotinhas de Rivotril para dormir. Rivotril já é um benzodiazepínico de longa duração. Se você põe um frontal no lugar dele, está melhorando esse pós-operatório imediato, está diminuindo o tempo de permanência. Então, é uma utilização prática aí também para os cirurgiões. Profilaxia de TVP, aí nesse ponto você não tem uma meta-análise na cistectomia radical, mas de uma forma geral, eles indicam a heparina de baixo peso molecular. A gente tem também compressor pneumático para alguns casos. Profilaxia, antibiótico profilaxia, isso a gente já faz, não tem muita novidade, até 24 horas de pós-operatório. E eles não especificam qual antibiótico terapia, ele deixa a cargo da flora bacteriana de cada lugar, tá? Prevenção de hipotermia intraoperatória, reduz tempo de permanência, reduz coagulopatia, e basicamente ela é feita com aqueles cobertores e infusão, quando for fazer hidratação, infusão de líquidos um pouquinho mais quentes, né? Não deixar infundir líquidos muito gelados. Protocolos anestésicos, isso também vai bem a favor do que a gente está vendo na linha de pesquisa de cistectomia radical lá no UP, que é a presença do bloqueio neural reduz o uso de opioide e facilita o retorno da função intestinal. Isso é bem na linha do que a gente está fazendo lá. Bom, essa foi a parte do pré-operatório. O artigo foca mais nisso, onde tem mais itens e maior atenção. No intraoperatório, a abordagem cirúrgica, isso aí vocês já estão carecas de saber, cirurgia aberta versus minimamente invasiva. A gente tem uma resposta inflamatória diferenciada. O manejo de fluidos no perioperatório. De forma bem prática, a ideia é você tentar reduzir ao máximo a quantidade de soro no intraoperatório e aí usar a mão da nora para fazer uma vasoconstrição, diminuir a vasoconstrição periférica, diminuir o uso, diminuir a perda sanguínea, tá? Mas ele fala também de uma terapia direcionada de fluido, que seria você dar exatamente aquilo que o paciente precisa de líquido, nem mais nem menos. Só que para isso a gente tem que ter um sensor de Doppler esofágico. Isso está um pouco fora da realidade do serviço e da realidade da maioria dos serviços. Isso não tem uma abordagem prática tão difundida assim. Sonda nasogástrica, tentar ao máximo evitar ou, quando necessário, retirar precocemente. Então, dá tempo aí desse intestino voltar a funcionar, não precisa ter muita pressa para isso e sair sondando. Cateterismo vesical, melhora a drenagem do trato urinário superior, com isso você tem menos acidose e retorna a função intestinal mais rápido. Então, é importante fazer o cateterismo vesical, ele não se compromete quanto a tempo de cateterização, da mesma forma que ele não se compromete
quanto a tempo da drenagem pélvica, quanto tempo você deixa o dreno ali na cavidade, tá? Ele fala mais de cirurgias abdominais, não de cirurgias urológicas, e ele diz para tirar precocemente, mas quando fica a cargo do serviço. No pós-operatório, principal problema aí que a gente tem no pós-operatório, também bastante prático, náusea e vômitos, é o PONV. Náusea e vômitos dos pacientes, 25% a 35% dos pacientes vão ter esse problema. E isso vai diminuir, isso não só piora o tempo de permanência, até porque você tem mais risco de pneumonia por broncoaspiração, como isso também é uma das principais causas de queixa dos pacientes. Então, quando você está lá no consultório, é tudo que você não quer, que o paciente fique mais tempo internado e saia criticando o seu serviço, né? Para isso, a abordagem profilática é uma abordagem profilática com antiemético, mas ela pode ser multimodal. Então, além de fazer uma ondansetrona, você pode tentar usar a dexametasona, usar o propofol com óxido nítrico ali na anestesia, e eles falam de novo da terapia direcionada de fluido, tá? Como aí tendo um desfecho de redução de náusea e vômito bem estabelecido. A profilaxia para ilho paralítico, metoclopramida e mascar chiclete parece ter bons resultados. De novo, mais cirurgias colônicas, na verdade, que eles investigaram. E aí extrapola para cirurgias urológicas também. Nas cirurgias colônicas, eles usam, por vezes, laxativos profiláticos para ter um retorno da atividade intestinal mais rápido. Mas na urologia faltam estudos prospectivos para saber se isso teria alguma vantagem. Eu, particularmente, acho que laxativo profilático um pouco demais, porém, faltam estudos. Alimentação nas primeiras 24 horas, né, para reduzir ilho paralítico e infecção. Analgesia, uma analgesia multimodal, ou seja, você vai fazer vários tipos de droga, mas tentando sempre poupar o opioide, e com isso você consegue melhora a mobilidade pós-operatória, reduz ilho paralítico, reduz TVP, reduz pneumonia, tá? Mobilização precoce, então assim que possível, também para redução de TVP, também para redução de infecção, tá? E critérios de alta, seria quando eu tenho retorno, quando que ele indica que esse paciente pode ter alta? Retorno da alimentação oral, retorno de uma função intestinal normal e um controle de dor adequado, né? Esse paciente não pode ir para casa com dor, tá? Esses são os pontos que o protocolo indica. Vocês viram aqui, eu coloquei para vocês terem uma noção de como que vem os resultados dessa revisão sistemática, tá? Então, só também para ter um pouquinho de contraste em relação àquele gráfico que eu mostrei da meta-análise, quando é revisão sistemática pura, ela vem aqui numa tabela semelhante a essa, com cada estudo e os desfechos que foram vistos. Esses que eu circulei em vermelho são os desfechos que mostram que mostram alguma vantagem do protocolo ERAS. Os outros resultados mostram uma igualdade entre usar ou não o protocolo ERAS. Então, o principal desfecho que é visto é realmente a redução do tempo de permanência dos pacientes. Depois disso, os outros desfechos são desfechos parciais, né? Então, redução de tempo de permanência no CTI, redução do tempo de uso de sonda nasogástrica, retorno mais rápido da alimentação, melhora da qualidade de vida relatada pelo paciente, tá? Então, é aquilo que eles falam no início. O protocolo, às vezes, ele é usado em partes. Então, isso fica um pouco difícil de você avaliar os desfechos mais precisos. Bom, e aí, eu queria falar algumas percepções que estão, na maioria delas, descritas lá no artigo,
que é aquilo que eu tinha falado no início. Ele foca principalmente na cistectomia radical, né? Então, assim, apesar de no título falar de ser o ERAS para procedimentos urológicos, na realidade, o que ele faz é falar de cistectomia radical e usar cirurgias abdominais, usar achados para cirurgias abdominais como um todo e extrapolar para a urologia. Então, eu senti falta de resultados um pouquinho mais específicos de urologia, o que abre aí uma janela para se a gente quiser estudar isso também. Ele fala dessa dificuldade de avaliação do protocolo como um todo. E aí, eu também queria abrir agora para a gente conversar um pouco sobre como que isso está funcionando lá na prática do serviço, se a gente já usa, se a gente ainda não, se a gente já está usando o protocolo, se a gente usa uma parte, qual a dificuldade de usar, e se vale a pena, de repente, começar a quantificar isso. O que vocês acham? Vocês sabem se o protocolo está sendo dado lá? Tá me ouvindo? Estou. Tá me ouvindo? Tá? Que aqui para mim não está. Nós criamos esse protocolo baseado no ERAS já tem uns 6 a 7 anos, inclusive com protocolo de nutrição. Então, nós tentamos fazer isso tudo que está no ERAS. A única coisa que a gente não consegue fazer é o Vimopan, porque a gente não tem. É o Entereg, só tem nos Estados Unidos. E lá eles fazem, na Europa também. E lá eles fazem de rotina. Então, o Entereg seria excelente se a gente pudesse ter, mas a gente não tem. E o resto a gente faz tudo. Então, tem um protocolo nutricional, a nutrição faz o drink com carboidrato cerca de 2 horas antes, e a gente tenta fazer tudo assim na medida do possível. O problema é que as nossas cirurgias, às vezes, são suspensas, demora, o paciente chega no estado nutricional muito pior, apesar dele já ir na nutrição antes, quando a gente indica a cistectomia, se a gente identifica que o paciente tem alguma disfunção nutricional, ele vai antes para a nutrição, faz a imunonutrição com as soluções lá, tem da Nestlé, tem várias, né, Impact e várias outras. E a nutrição até fornece. Isso a gente fez, e principalmente porque os nossos pacientes, agora é que a gente está conseguindo indicar cistectomia no estágio menos avançado. Se a gente pegar os nossos casos, por exemplo, de cistectomia robótica, que são 12 pacientes, a gente vai ver que a grande maioria é T3 ou T4. Então, são doenças de estágio muito avançado e o paciente já vem com o resultado, já está anêmico porque perdeu muito sangue, já tem a alteração metabólica do próprio tumor, desnutrição. Então, agora a gente está conseguindo equilibrar isso. A gente tenta deixar a sonda nasogástrica o mínimo possível. O chiclete, às vezes, eu até compro. Há algum tempo atrás, eu comprei 2 sacos e deixei com a Márcia, mas a gente estimula o paciente a comprar, os familiares também. Mas o que a gente vê na prática, Dani, e isso tem alguns estudos mostrando o protocolo ERAS na urologia, e quando a gente fala urologia, realmente é a cistectomia, porque existe uma ou outra cirurgia que a reconstrutora faz, como o Mitrofanoff, a ampliação vesical, mas que é muito diferente da cistectomia, porque a cistectomia é uma cirurgia que tem 2 partes. Uma que é a retirada da bexiga, que é muito traumática, é uma cirurgia com trauma muito grande, e a outra é a reconstrução do trato urinário, que também é uma cirurgia demorada, é outra cirurgia e que também é muito complexa. As cirurgias da reconstrutora, por exemplo, o Mitrofanoff, a ampliação vesical, é muito mais simples, então o trauma cirúrgico é muito menor. Então, porque não é só você fazer a retirada do segmento intestinal. Isso é interessante, porque às vezes a gente tem mais complicação em paciente que faz o Bricker é só retirada de 15 centímetros do ilho, do que o paciente que faz o anel bexiga, que é retirada de 60 centímetros do ilho. Então, você tem mais complicação, muitas vezes, no paciente do Bricker do que no paciente da anel bexiga. Então, é complexo isso. E a maioria dos estudos que tentou aplicar o protocolo ERAS na cistectomia
eles não encontraram o mesmo resultado que a cirurgia coloretal teve. Então, é engraçado isso, né? Então, não se reproduziu, mas melhora um pouco, sim. E agora a gente está observando que uma coisa que melhora é a cirurgia minimamente invasiva. Então, a robótica realmente, embora seja uma cirurgia que até dura mais tempo, a recuperação do paciente é melhor. Então, isso a gente observa também. Mas, Fabrício, por que você acha, assim, na sua opinião, que na urologia a gente acaba aplicando mais na cistectomia radical? Claro que é a cirurgia, provavelmente, que tem um manejo abdominal ali maior do que as outras, do que da prostatectomia, por exemplo. Mas o protocolo ERAS, ele não é exatamente específico para isso, ele pode ser usado em várias especialidades cirúrgicas. Você acha que teria assim, alguma vantagem de expandir esse uso para outras cirurgias dentro da uro ou não? Da urologia, eu acho que não. Porque praticamente a gente faz isso. Então, é o que o Paulo falou, a prostatectomia radical, antigamente fazia até preparo de colo, hoje não faz nada disso. Hoje Então, as cirurgias urológicas, a própria técnica cirúrgica não exige que faça muita coisa, né? Como o professor falou, a gente, assim, dentro da uro-oncologia, né? Se a gente separar a uro-oncologia, a gente tem 2 padrões de cirurgia, né? Tem a prostatectomia e as nefrectomias, né? Parcial ou radical, e tem as cistectomias, né? Esse protocolo, se você adotar, e a gente adota no final das contas, né? Para a prostatectomia e para a nefrectomia, você vai, na verdade, como você falou, reduzir tempo de internação. O que acontece do ponto de vista prático? Todo paciente, eu diria que praticamente todos, você como gastro sabe mais do que a gente. A gente vai operar uma prostatectomia, vai operar uma nefrectomia, praticamente todos os idosos, o intestino para de funcionar, né? E como é que hoje acontece assim? Lá na UERJ a gente já faz isso, mas também na vida privada, né? O paciente, porque a função intestinal, eu acho que nessas cirurgias menores entre aspas, né? É um marcador assim de uma boa evolução, né? O paciente ele sai normalmente com uma compressão pneumática nas pernas, né? A gente normalmente não faz heparina, não sei se o Fabrício faz, mas atualmente a gente acaba nem fazendo. Então ele sai com uma profilaxia mecânica, né, contra a trombose, e ele vai para o quarto, ele já nem vai mais para o CTI, antigamente tinha aquela coisa, vai para o CTI, aí tem uma hiperidratação, e aí o paciente fica acamado. E hoje mesmo, nesses grandes hospitais aqui do Rio, a própria equipe de enfermagem e a equipe clínica mesmo, presente lá, você sabe muito bem disso, já tem os protocolos estabelecidos de tirar o paciente do leito, entendeu? A não ser que o médico fale, não, fica no leito, né? Então, o paciente, ele já com 6, 8 horas de cirurgia, ele já levanta do leito, ele já tira a compressão pneumática, e aí, com isso, ele começa a ter peristalse, né? Senão ele fica acamado e dá uma distensão abdominal que assusta, assim, se você deixar. E a gente também não espera o paciente evacuar para dar alta, não é critério de alta, isso também. Tem pacientes que ficam constipados, às vezes, pós-cirurgia, demora uma semana para evacuar, isso é o dia a dia, né? Porque, assim, às vezes, numa instituição, a gente não tem tanta essa demanda detalhista, assim, no paciente mais privado, mas que acontece, né? O paciente fica sem evacuar. Então, nessas cirurgias de médio porte, uro-oncológicas, muda muito pouco para a gente, assim, né? A gente fazer isso facilita a nossa vida, de alta precoce, não ficar o doente lá acamado. Agora, como foi falado na cistectomia, realmente é uma cirurgia que são inúmeros detalhes que estão presentes, inúmeros mesmo do ponto de vista técnico, né? Inclusive, a cistectomia tem risco de complicações que chegam a mais da metade dos casos, eventualmente até mais, complicações menores e maiores, né? E é muito importante a gente estar atento a esse tipo de possibilidade de reduzir o risco, né? E como você falou, existem coisas até que o paciente pode ser um pouco protagonista nisso aí, né? De evitar, diminuir o tabagismo antes, né?
eventualmente fazer uma atividade física, melhorar um pouquinho a nutrição um mês antes da cirurgia. São múltiplos detalhes, né? Às vezes, lá na UERJ, né, que a gente opera muito, o uso do chiclete, isso aí é super antigo, isso aí sempre usou e funciona, assim, numa boa, assim, sabe? Funciona do ponto de vista prático, acho que o Fabrício deve concordar, isso funciona, deambulação precoce, a própria sonda nasogástrica, né, retirar precoce ou não usar, mas se precisar, deixar a sonda nasogástrica, que ela também é terapêutica. Enfim, são uma série de situações aí que você abordou muito bem, Dani. Bom, assim, o protocolo é um protocolo bastante prático, então a maior parte das coisas a gente já realmente faz. Mesmo nas outras cirurgias, eu acho que não tem essa denominação, talvez não tenha a preocupação de seguir como um protocolo, mas a maior parte a gente vai fazer, porque antibiótico profilaxia, deangular precocemente, profilaxia de TVP, isso tudo a gente acaba fazendo, fazer uma hidratação adequada, né? Nem hiperidratar, nem restringir demais, isso é só uma preocupação, basicamente, de um perioperatório de qualidade. A questão é se valeria, eu acho, uma outra questão, é se valeria a gente tentar medir isso, tentar fazer uma aferição mais precisa para ver se a gente está conseguindo realmente diminuir tempo de permanência, conseguir fazer uma correlação do protocolo com os desfechos que a gente tem na cistectomia, mas aí eu acho que isso é uma avaliação que a gente pode fazer mais na prática, se vale a pena a gente começar a quantificar ponto a ponto de cada paciente, se ele está ou não no protocolo. Dani, eu vou te interromper um pouquinho, mas isso o Logar já vai fazer. Não é o objetivo primário dele, porque ele precisava do N muito maior, mas a avaliação do trato gastrointestinal, você lembra que é um dos desfechos principais do estudo dele. Mas aí comparando, porque o protocolo ERAS a gente faz para todo mundo, então, apesar da maioria dos estudos mostrarem que não faz diferença, fazer ou não, na urologia. Mas a gente faz. Mas o que ele vai comparar é a anestesia geral da robótica e de algumas cistectomias com cistectomia só com bloqueio. Então, acho que é aí que vai estar o grande ponto do trabalho, vai ser esse, entendeu? Porque raramente no mundo tem programa de cistectomia que faz só com bloqueio. O protocolo, inclusive, ele fala da importância do bloqueio na cistectomia, e ele realmente, assim, ele vai muito a favor do trabalho do Logar. E eu pensei, inclusive, até por causa do trabalho do Logar, como a gente vai estar dando foco nas cistectomias, né, nos pacientes com cistectomia, a gente vai estar coletando alguns dados desses pacientes, até que ponto valeria, porque, na verdade, a maior parte desses desfechos o Logar já tem, né? Já tem, exatamente. É um ou outro aí que estaria, talvez, que a gente pudesse complementar para ter esse protocolo bem documentado, vamos colocar. Então, é uma coisa que tem que se pensar, mas é fácil falar, difícil fazer, né? A gente sabe que qualquer papelzinho extra na prática acaba sendo uma mão de obra a mais. Então, fica aí um questionamento, se valeria a pena ou não. Tá? Eu acho que vale a pena, sim. Outra coisa, eu tenho ouvido falar muito num tipo de estudo, que eu acho que é o estudo do Logar, que chama estudo de vida real. Vamos investigar aí, porque eu acho que o estudo dele é esse, estudo de vida real. Para você ter uma ideia, a gente está falando em N, da cistectomia, o maior estudo multicêntrico comparando cistectomia robótica com cistectomia aberta foi feita pelo PAREC, foi liderado pelo PAREC, mas foram 15 centros na Europa e Estados Unidos, 15 centros, com a média de cistectomia por centro de 11 pacientes em 3 anos. Em 2 anos, o nosso programa de cirurgia robótica começou em 2019, está fazendo 2 anos agora, começou no final de 2019, está fazendo 2 anos. Nós temos 60 cistectomias, sendo 12 robóticas. Então, o nosso volume
é maior do que qualquer... eles foram em 3 anos, teve a média por cento de 11 cirurgias. A nossa, em 2 anos, já tem 12 cirurgias robóticas. E sem contar com as abertas, são 60 cirurgias ao todo. Então, isso é um alto volume. É difícil você encontrar um centro que tenha um volume desse, a gente tem que aproveitar isso. E eu acho que a gente tem que focar num estudo de vida real, que é o nosso estudo, né? Sim, sim. Eu acho que é exatamente isso. E Aliás, outra coisa, outra particularidade interessante que a gente pode explorar é que o nosso programa de estectomia robótica já iniciou com a derivação totalmente intracorpórea. Eu só vi um centro no mundo que fez isso, que foi no Japão, e publicou recentemente um estudo comparando a derivação intracorpórea com a estectomia aberta. E o resto, todos migraram da derivação extracorpórea para intracorpórea. E o nosso foi igual ao japonês, a gente já começou intracorpórea. Fabrício, isso que você que você falou sobre o uso de carboidrato, né, de enriquecimento de carboidrato no líquido, nesse intervalo, nessa janela do jejum, isso também é um estudo que está sendo feito lá, não é? Uma das linhas... A nutrição está fazendo isso. Pois é, eu não sei se vale a pena aproveitar esse momento que a gente tem uma linha de cistectomia, uma linha com a nutrição, e juntar isso, juntar os dois e criar o que seria, na verdade, um terceiro estudo, né? Que é Sim, eu acho que vale a pena sim, Dani, vale a pena. tese aí. Eu já falei com as meninas da nutrição para isso dar até uma tese de mestrado para elas. É uma tese de mestrado. Você vai, na verdade, estender um pouquinho a questão delas, da nutrição, porque vai colocar mais alguns itens, e vão ser pacientes que a gente já vai estar de olho neles, a gente já vai estar por causa do trabalho do lugar. Eu acho que dá para... Eu estou incentivando elas, mas acho que precisa de um incentivo maior. aproveitar e realmente criar uma linha de pesquisa aí em cima do trabalho do lugar, porque acho que tem muita coisa para a gente fazer nesse sentido, né? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. E aí, tinham me pedido, só para trazer aqui no final, mais ou menos o que a gente está fazendo lá na URO em termos de pesquisa, né? Como é que foi, porque eu vim aqui... Quando que eu vim aqui a primeira vez que eu apresentei? Não sei, deve ter uns 3 meses, pode ser? Não sei. Um pouquinho mais, uns 4, 5 talvez. Mas, assim, do que a gente está fazendo em termos de pesquisa, de estudo, para onde que a gente está indo lá na urologia. Eu não vou, é só um slide, só para vocês terem uma noção, a gente não vai falar de resultados aqui nem nada, mas é só para a gente ter uma conversa do que está acontecendo. Então, a gente tem essa linha, que é uma parceria com a anestesia, né, que é com o Logar, sobre a cistectomia radical. Tiveram 3 alunos de mestrado que submeteram agora, o Logar foi um deles, eu também. Tivemos uma submissão também com a prostatectomia radical aberta, anterógrada, comparando com a robótica. Tem o Raifu, que agora teve um projeto da FAPERJ já autorizado, né, que vai ter uma continuidade aí com sequenciamento genético. A gente também começa a ter os primeiros resultados das biópsias de 1 ano dos pacientes de Raifu, então também as primeiras publicações vão estar aí saindo do forninho nos próximos meses. Tem a publicação internacional com a prostatectomia anterógrada. Temos também a iniciação científica, que começou lá no serviço, estamos com 2 alunos agora, um deles trazidos pelo Paulo, inclusive. Dentro desse projeto da FAPERJ, a gente tem mais 2 projetos para a FAPERJ que foram submetidos. Um deles é a tese do Bruno, né, que é com superdose de testosterona. E vamos começar também, dentro dessa questão da FAPERJ, com a corte de vigilância ativa. O que mais? Acho que é mais ou menos isso. Acho que eu fiz um resuminho aí do que está acontecendo. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas acho que não. Esses projetos são só nossos, a gente tem também as parcerias com as indústrias, mas aí já é um outro ponto que eu não entro.
É isso, gente. Acho que por hoje é mais ou menos isso. Vocês têm Obrigado. dúvida, pergunta? Não sei se alguém quer falar mais. Fabrício, Não, mais alguém. eu queria só falar rapidamente, Paulo. Você vê o quanto que a Dani agregou em pouco tempo para o serviço. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito boa, a gente precisava muito disso, e eu acho que vai dar muito frutos em curto prazo. Está dando já, né? Mas vai dar muito mais frutos em curto prazo. Então, essa visão científica, de ciência, de publicação, a gente precisava muito, e a Dani veio somar ao serviço isso. Porque a gente tem todas as ferramentas, é só colocar para funcionar, né? É só começar a trabalhar. Então, isso Obrigado, realmente Dani. o serviço tem todas as ferramentas. Às vezes falta só mão, né? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas realmente tudo lá é de primeira. Inclusive os médicos, viu? Fabrício, amanhã você está no UP? Ou você está Tô, na. amanhã a gente tem que conversar do artigo. Amanhã a gente vai sentar para conversar. Tá bom. Tá bom, Dani. Beijo, Parabéns. Dani. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Paulo. Obrigada, Fabrício. E amanhã, então, estou de volta das férias e a gente se vê lá no UP. Valeu, Beijo. Dani. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dani. Obrigado, professor. Tchau, tchau.